Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Efésios e hoje estaremos falando sobre construindo um casamento feliz e saudável. Construindo um casamento feliz e saudável. O texto que nós estaremos estudando é Efésios, capítulo número 5, do verso 22 ao verso 33. Efésios 5, 22 a 33. E o texto sagrado diz assim: você tem uma Bíblia aí para acompanhar conosco, mas antes eu queria pedir a você que deixe o seu like. Também, se você não é inscrito ainda no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal para que ajude o nosso canal a crescer e também para que você receba novos conteúdos que vão estar abençoando a sua vida, que vão estar edificando você e sua família e que você também possa compartilhar esta mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas através da pregação da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5, verso 25, verso 22 até o versículo 33. O verso 22 diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Glória a Deus, que palavra poderosa e abençoadora para os casais, para o casamento. O apóstolo Paulo aqui ele trabalha duas necessidades muito importantes para o casamento, que é amor e respeito. Né? Se nós fôssemos resumir todo esse texto do apóstolo Paulo, nós resumiríamos em duas palavras, duas expressões, que é amor e respeito. Então Paulo trabalha, né, mostrando à mulher a importância dela respeitar o marido por meio da submissão, e ele trabalha também mostrando ao marido a importância de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E por que essas duas necessidades? Né? Por que esses dois temas tão centrais aqui nesse texto de Efésios, capítulo de número 5, verso 22 a 33? Porque, na verdade, essas são duas necessidades básicas do casamento. O homem tem necessidade de ser respeitado pela sua esposa, de sentir-se respeitado. Não é apenas que ele queira ser respeitado ou que ele deseje ser respeitado, mas porque ele necessita ser respeitado pela sua esposa. E por outro lado, a esposa tem a necessidade de ser amada pelo marido. Não é que ela apenas quer ser amada ou que ela apenas deseja ser amada. Não, ela necessita ser amada, ela necessita sentir-se amada pelo seu marido. Então, se o marido tem necessidade de respeito, essa é a necessidade número um do marido, e a necessidade número um da esposa no casamento é amor e sentir-se amada, então o apóstolo Paulo vai trabalhar de forma bem clara aqui nesse texto essas duas necessidades básicas. Por quê? Porque se essas duas necessidades básicas de amor e respeito, elas são supridas no casamento, o casamento tem tudo para ser um sucesso. E você sabe que o casamento ele é a base da família. O casamento é o núcleo da família. Se o casal estiver bem,
é muito provável que a família como um todo estará bem. E ainda que os filhos enfrentem ou estejam enfrentando dificuldades e problemas, mas se o casal, como coluna, como alicerce para toda a família, estão bem, estão alicerçados na palavra, estão vivendo um casamento saudável, feliz, abençoado, um casamento à altura do padrão que Deus estabeleceu para o casal, é claro que eles vão conseguir, com a graça de Deus, ajustar os seus filhos, né? Trazer os seus filhos para o propósito. Então isso é muito possível, por quê? Porque eles estão vivendo o padrão de Deus para o casamento. Então aqui o apóstolo Paulo trabalha essas duas necessidades fundamentais, amor e respeito. E ele começa então falando para a esposa sobre a necessidade dela respeitar o marido, quando ele diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Importante que a Bíblia não fala que a mulher é submissa ao homem, não é que o gênero feminino é submisso ao gênero masculino, não é isso. O texto está dizendo que a mulher, ela é submissa, ela deve ser submissa ao seu próprio marido, né? Não a qualquer homem, mas ao seu próprio marido. E ele diz por quê? E sempre o apóstolo Paulo vai trazendo o exemplo de Cristo à igreja. Quando ele fala sobre submissão da esposa para com o marido, ele traz o exemplo de Cristo e a igreja. Quando ele fala sobre o amor do marido para com a esposa, ele também traz o exemplo de Cristo para com a igreja. Então, ele traz o exemplo de Cristo, do relacionamento que Cristo tem para com a igreja, para mostrar tanto a submissão que a mulher precisa ter para com o seu marido, como o amor sacrificial, devotado, que o marido precisa ter para com a sua esposa. Então, quando ele diz para a mulher ser submissa ao marido, ele diz: seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. E ele diz, por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O que significa ser o cabeça? Significa que o homem recebeu de Deus a liderança, né? Deus criou o homem primeiro e, por conta disso, Deus deu ao homem a responsabilidade, olha o que eu estou falando, responsabilidade da liderança da família. E ser um líder da família não significa que o homem ele é um tirano, ele deva ser um tirano, um déspota. Nada disso, né? Alguém que bate na mesa e grita e diz aqui quem manda sou eu. Não. Ser um líder significa que ele se importa com a esposa e ele lidera pelo exemplo, ele lidera pelo amor, ele lidera pelo serviço e ele lidera pelo seu modelo, ok? Ele lidera pelo exemplo. Então, um líder cristão, o marido como líder da família, ele precisa ser aquele que traz proteção para sua esposa e para os seus filhos. O marido precisa estar protegendo a sua família, protegendo a sua esposa. O líder da família, ou seja, o marido, ele precisa ser aquele que traz provisão. Deus deu a responsabilidade ao homem de trazer provisão para as necessidades domésticas, as necessidades da família, as necessidades da esposa e da família, né? A mulher, ela é uma auxiliadora à luz da palavra, mas a responsabilidade número 1 de trazer a provisão para casa é do homem. E o texto também diz que o homem, como líder da família, a Bíblia nos mostra isso, que ele precisa ser aquele que promove, né? O marido tem que ser aquele que promove a sua esposa, que promove a sua família, promover os sonhos, promover, né, a esperança da esposa, fazer a esposa crescer. Então, a convivência com o marido cristão precisa fazer a esposa crescer. Então, o líder, ele tem essa responsabilidade de proteger, de prover e de promover a família. Então, ele é o cabeça, nesse sentido que Deus deu a ele a responsabilidade de liderança da casa. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, o apóstolo Joselito, que Deus deu ao marido o volante da família. Então, o marido tem a responsabilidade de conduzir, de dirigir a família. Ele é chamado na Bíblia do sacerdote do lar. O marido, ele é o sacerdote do lar. Por isso a Bíblia diz que ele é o cabeça. E aí a esposa precisa, então, entender essa liderança do marido e ela precisa apoiar o seu marido na liderança que Deus deu a ele, né? Nessa missão de liderar. Então ela está ao lado do marido para auxiliá-lo, ela está ao lado do marido para apoiá-lo, ela está ao lado do marido para fazer com que o marido exerça com plenitude a liderança que Deus deu para ele, essa missão de liderar. Então a mulher sábia, ela não compete com o marido. A mulher sábia, ela não fica numa quebra de braço com o marido. Pelo contrário, ela está ao lado do seu esposo para auxiliá-lo a que ele exerça essa missão e essa responsabilidade
de liderar a família. Olha o que eu estou dizendo, olha a palavra que eu estou usando, responsabilidade. A liderança da família é uma responsabilidade que o homem tem. Então o texto diz que ele é o cabeça, nesse sentido que ele tem a missão de liderar. Isso não tem nada a ver com valor, não tem nada a ver que o homem seja mais importante do que a mulher. Os dois são importantes e os dois têm o mesmo valor diante de Deus e aos olhos de Deus. Porém, cada um tem uma função distinta e bem determinada nas Sagradas Escrituras. Aí o texto sagrado continua dizendo: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo traz o exemplo de Cristo à igreja, né? E aí, por quê? Porque o homem, como disse, ele precisa ser respeitado pela sua esposa. O homem, ele é sensível à vergonha, né? Ele é extremamente sensível à vergonha. Por isso que quando o homem se sente desrespeitado pela sua esposa e em sua casa, ele perde a estrutura, ele perde o chão, né? Por quê? Porque ele necessita de respeito e ele é extremamente sensível à vergonha. Então a mulher precisa ser sábia para não promover vergonha no seu marido, ok? Porque o homem ele tem a tendência de evitar qualquer situação ou pessoa que evoque dentro dele esse sentimento de vergonha. E se essa pessoa for a própria esposa, se a esposa tem atitudes que deixam o homem envergonhado, o que vai acontecer? Consciente ou inconscientemente, ele pode evitar a esposa. Então, muitas vezes, o marido está evitando a esposa porque, de alguma forma, com algum comportamento, ela está evocando no seu marido algum sentimento de vergonha. Então, o homem é sensível à vergonha, por isso a esposa precisa saber respeitar o seu marido, ok? Aí agora a Bíblia vai falar sobre o marido. Como o marido precisa tratar a esposa. A Bíblia diz assim, olha, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu sei que muitas irmãs, muitas mulheres questionam muito essa questão de submissão na Bíblia, porém, observe que a missão do homem é ainda mais árdua, porque a Bíblia diz que o homem precisa amar a esposa, e não com qualquer amor, mas amar a esposa como Cristo amou a igreja. E de que forma foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se doou por ela. Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Cristo amou a igreja e foi capaz de doar-se na cruz por ela. Então é esse tipo de amor que o Espírito Santo está nos chamando, a nós maridos, para amar a nossa esposa com esse amor. Amor sacrificial, amor verdadeiro, amor que se entrega, amor que se doa, amor que, se preciso for, entrega a própria vida literalmente pela esposa. Então observe que a esposa dificilmente terá dificuldade de se submeter ao marido, que ela tem certeza, convicção, que a ama como Cristo amou a igreja. Por isso, nós maridos precisamos entender que essa é a nossa missão, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E o texto bíblico continua dizendo assim: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, não é? Sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como é que Jesus faz isso? Como é que ele promove essa purificação e essa transformação da sua esposa, da sua noiva, que é a igreja? Ele faz isso por meio da palavra. Então, à medida que o Senhor Jesus, ele vai trabalhando a palavra com a noiva, que é a igreja, ele vai purificando a noiva, a sua noiva, que é a igreja, a sua esposa, né? Ele vai purificando, ele vai tratando, ele vai curando, ele vai promovendo saúde na noiva por meio da palavra. E isso é um exemplo para nós maridos. Por quê? Porque da mesma forma que Cristo santifica a sua noiva, que é a igreja, por meio da palavra, nós devemos santificar a nossa esposa também por meio da palavra que nós liberamos sobre ela. E é importante que nós liberemos sobre a nossa esposa constantemente a palavra viva de Deus, não é? E é importante que nós entendamos o quanto a mulher, o quanto a esposa, ela é sensível à palavra que sai das nossas bocas. Então, a gente vai entender o seguinte: a mulher, por natureza, ela é incubadora. Toda semente que você plantar na sua esposa, ela vai
gerar essa semente e ela vai devolver para você multiplicada. Por exemplo, quando você planta uma sementinha do amor no ventre da sua esposa, o que acontece? 9 meses depois, ela te devolve essa semente de forma multiplicada na forma de um lindo bebê, de um filho ou de uma filha que nasce para alegrar o seio da família, não é? Então, mas qualquer outra semente que você plantar na vida da sua esposa, isso vai crescer, isso tem a tendência de crescer e de gerar uma colheita. Então, se você não está tendo a colheita que você gostaria de ter na sua casa, no seu casamento, é preciso que você avalie quais são os tipos de sementes que você está plantando como marido no coração da sua esposa. Então, as suas palavras são sementes. Então, use as suas palavras para abençoar a sua esposa. Use as suas palavras para elogiá-la. Use as suas palavras para encorajá-la. Use as suas palavras para expressar amor para com a sua esposa. Use as suas palavras para abençoar o coração da sua esposa, para abençoar o coração da sua família. Então é importante que, da mesma forma que Jesus usou a palavra para santificar a igreja, você use a palavra para abençoar, para santificar, para curar o coração e a vida da sua esposa. Então isso é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes nós, homens, somos meio estúpidos e ríspidos em nossas palavras. E a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda acalma o furor. Então nós precisamos usar a palavra com sabedoria para santificar o coração da nossa esposa, para elogiá-la, para abençoá-la, né? Para dizer o quanto nós nos importamos com ela, o quanto ela é importante para a nossa vida, o quanto nós a amamos. Então use as palavras para expressar amor, gratidão, carinho, afeição para com a sua esposa. Use as suas palavras para abençoar a sua esposa, para profetizar vida sobre ela. E cada semente de palavra construtiva, cada semente de palavra abençoadora que você plantar no coração da sua esposa, o que vai acontecer? Vai trazer uma colheita de bênção, uma colheita de alegria, de plenitude no seu casamento. E o texto sagrado continua dizendo: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E agora o apóstolo Paulo está falando, assim que ele mostrou que nós, maridos, precisamos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, e agora está dizendo, ame também como você ama a si mesmo. Agora observe, nenhuma pessoa emocionalmente saudável vai se mutilar. Nenhuma pessoa emocionalmente saudável vai se autoflagelar. Nenhuma pessoa emocionalmente saudável vai se autodestruir. Quando a pessoa tem essas atitudes autodestrutivas, é porque ela não está mentalmente ou emocionalmente ou espiritualmente saudável. Mas se ela estiver saudável em uma dessas 3 áreas, ela não vai ferir o seu próprio corpo. Pelo contrário, ela vai cuidar do seu próprio corpo. Então Paulo está dizendo, olha, da forma que você cuida do seu próprio corpo, você não ama a si mesmo e você não cuida do seu corpo, você não dá banho no seu corpo para que ele fique limpo, você não perfuma o seu corpo, você não escova os seus dentes, você não se alimenta de forma adequada quando você sente fome, você não se exercita, você não cuida do seu corpo. Então ele está dizendo, da mesma forma que você cuida do seu corpo, você deve cuidar da sua esposa, porque ninguém jamais, olha o que ele está dizendo, ninguém jamais odiou a sua própria carne, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o que a gente faz com o nosso corpo? A gente alimenta, a gente cuida, né? A gente procura comer comidas que sejam saudáveis, nutritivas, né? E saborosas. Então a gente nutre o nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo. Então Paulo está dizendo que nós precisamos fazer o mesmo com a nossa esposa. Nutrir, cuidar, alimentar. Alimentar os sonhos, alimentar a esperança, alimentar, né, a vida de Deus no coração da nossa esposa. Então a gente tem que ter esse cuidado com a nossa esposa. Então, como maridos, Deus nos chamou para proteger a nossa esposa e os nossos filhos, né? Deus nos chamou para cuidar da nossa esposa e dos nossos filhos, a exemplo do que Cristo faz com a igreja e a exemplo também do que nós fazemos com o nosso próprio corpo. Aí ele continua, verso 30, pois somos membros uns dos outros. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse mistério profundo refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então agora Paulo está dizendo, olha, o homem, ele deixa pai e mãe e ele se une à sua mulher, para que os dois se tornem uma só carne. Então quando você casa, exige-se um desligamento
dos seus pais. Não um desligamento simplesmente geográfico, né? Mas um desligamento no sentido de que agora a prioridade do seu casamento, a prioridade dos seus relacionamentos, perdão, é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido, né? Então há esse desligamento do cordão umbilical com os pais. E você vai para a sua própria casa construir a sua própria família e você se torna uma só carne. Isso fala de unidade, mas tornar-se uma só carne também fala da intimidade sexual no casamento, ok? Então, todo casal cristão, todo casal que casou à luz da palavra de Deus, debaixo da bênção do Senhor, precisa manter com frequência a intimidade no casamento. Para quê? Para que o casamento possa ser saudável. Essa é uma área muito importante que protege o casamento, que blinda o casamento contra possíveis relações extraconjugais. Então, nenhum cônjuge, como diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 4 ao verso 5, nenhum cônjuge tem o direito de privar o outro da intimidade sexual no casamento. Então é importante que nós entendamos isso, né? 1 Coríntios 7, do verso 3 ao verso 5, é bem claro, você pode ler esse texto depois, sobre a importância de que cada cônjuge dê a devida benevolência ao outro. Isso está falando sobre realmente a intimidade. Então, cada cônjuge precisa cuidar dessa área no seu casamento. Então, tornar-se uma só carne também tem a ver com isso. Por que a gente sabe que tem a ver com a intimidade sexual no casamento, ou tornar-se uma só carne? Porque Paulo também diz que quando alguém se une com uma prostituta, com uma meretriz, esta pessoa se torna uma só carne com ela, né? O apóstolo Paulo diz isso também. Então, o envolvimento íntimo, né, carnal, faz com que uma pessoa se torne uma só carne com outra. Mas aí o que a Bíblia está dizendo? Você está casado com esta pessoa amada, quando você tem intimidade com esta pessoa, né, o seu marido, sua esposa, você está construindo uma só carne, né? É nesse momento, é nessa expressão de intimidade que você se torna uma só carne com seu marido, com sua esposa. E aí ele continua. Esse mistério profundo refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Por quê? Porque Paulo está usando a relação conjugal. Olha como é lindo isso. Deus tem em tão alta estima a relação conjugal, marido e mulher, não é? A relação marido e mulher, que ele usa como exemplo da relação que Cristo tem com a sua noiva e da relação que Deus tem com o povo de Israel. Então observe que no Antigo Testamento Deus diz para o povo de Israel que ele é o marido daquele povo e que aquele povo é como a sua esposa. E quando o povo de Israel cometia qualquer tipo de apostasia espiritual, Deus chamava isso de adultério, Deus chamava isso de infidelidade. É claro que isso está usando uma linguagem metafórica, né? Por quê? Porque Deus tinha uma relação com o seu povo, uma relação de amor com o seu povo. Agora, no Novo Testamento, Cristo é o cabeça, Cristo, ele é o noivo, a igreja é a noiva e a igreja vai se casar com Cristo. E aí a Bíblia também mostra essa relação, né, de Cristo com a igreja como exemplo da relação que o marido tem com a sua esposa e vice-versa. Então é muito lindo isso, porque o casamento é a relação que exemplifica o relacionamento que Deus com o seu povo. Olha que coisa linda! O seu casamento é um testemunho, é um evangelismo, é uma proclamação de como Deus se relaciona com o seu povo. Por isso que nós como cônjuges, nós como marido e mulher, temos a responsabilidade diante de Deus de viver um casamento à luz daquilo que Deus quer, à luz do padrão de Deus. Por quê? Porque o nosso casamento está testemunhando constantemente a relação que Cristo tem com a sua noiva, com a sua igreja. Então é por isso que nós precisamos ser fiéis no nosso casamento, ser sábios no nosso casamento, ser prudentes no nosso casamento, para viver aquilo que a palavra de Deus ensina para o nosso casamento. E aí ele conclui, na verdade, no verso 33, fazendo um grande resumo de tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores, né, do versículo 22 até o versículo 32. Então, agora no verso 33, ele faz um resumão, ele faz um resumo, né, do que ele falou, que é justamente a necessidade de amor e respeito que precisa ser suprida no casamento. E ele diz assim, verso 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a você mesmo. Então, ó, o marido ame a esposa como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Verso 33. Olha o que ele diz, vou ler de novo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Por que ele está falando isso? Aqui nós temos o resumo, né? Qual o resumo?
com o que ele falou sobre respeito, que a mulher precisa respeitar, ele fala isso através da submissão, ele fala sobre amor, que a mulher precisa amar a esposa como Cristo a igreja, e agora ele faz esse resumo. Marido, ame a sua esposa como você ama você mesmo. Mulher, trate o seu marido com todo respeito, trate o seu marido, como diz algumas versões, com toda reverência. Ok? Então ele está mostrando que essas são as duas necessidades, amor e respeito. A mulher tem necessidade de ser amada e sentir-se amada, o homem tem necessidade de ser respeitado e sentir-se respeitado. Se essas duas necessidades fundamentais, essenciais e básicas forem supridas no casamento, o casamento tem tudo para crescer de modo saudável, de modo abençoado e de modo duradouro. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre o seu casamento e quero orar agora pelo seu casamento. Quero clamar a Deus pelo seu casamento. Então, se você puder, ore comigo agora pelo seu casamento. Pai, nós queremos clamar por este casal e eu te peço em nome de Jesus que este casal possa viver toda a expressão daquilo que o Senhor tem sonhado para eles, Pai. Eu oro para que toda ação do inimigo contra este casamento possa cair por terra. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Oro para que este casal seja blindado, Senhor. O casamento dele seja blindado contra toda infidelidade conjugal, todas as tentações externas e internas. E que este casal viva bem para a tua glória. Que marido e mulher possam amar-se e respeitar-se mutuamente e viver esses princípios da tua palavra, Senhor, para que o casamento dele seja construído sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Que nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nenhuma barreira venha destruir este casamento, venha derrubar esta família, mas que essa casa esteja de pé sobre a rocha. E depois que toda a tempestade passar, eles permaneçam firmes e inabaláveis. Nós abençoamos este casamento, abençoamos este casal e abençoamos os filhos que eles têm, caso os tenha. Abençoamos esses filhos como fruto do amor deste casal. Nós os abençoamos e te pedimos, Senhor, ajude-os a viver à luz daquilo que o Senhor tem sonhado para a vida deles. Assim nós oramos para a tua glória. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. Se você foi edificado com esta palavra, gostaria de pedir a você, deixe o seu like. Também compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir, serem abençoadas. Também deixe o seu pedido de oração aí. Se você quer fazer uma oração, um pedido de oração, deixe o seu pedido de oração nos nossos comentários e nós teremos o prazer de estar orando por você. Deus abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.